80. Copy System capítulo 791. Derrotado duas vezes em um dia. Autor Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Jin Ishimaru olhou para Shin com seu sorriso astuto de sempre. Capitão Shin, posso ajudá-lo em algo? Jin estava em estado de alerta máximo. Embora Shin afirmasse precisar de sua ajuda, Jin não confiava totalmente nele. Em que Shin Uzumaki poderia precisar da ajuda dele? Existia algo que Shin não conseguisse fazer sozinho. É simples. Gostaria que você lutasse com alguém por mim, Capitão Ishimaru. Um duelo. Acho que vou passar. Sei muito bem que não sou páreo para você, Capitão Shin. Jin recusou categoricamente. Não fazia sentido lutar uma batalha que ele não podia vencer. Era melhor simplesmente dizer não. Pelo menos você sabe qual é o seu lugar, zombou Soifon. Ela achava o sorriso constante e insincero de Jin irritante. Ela detestava aquele tipo de sorriso falso. O treino não é comigo. É com ele. Shin balançou a cabeça, apontando para Byakuya Kushiki atrás dele. Os olhos de Jin se estreitaram ligeiramente ao ver Byakuya. Ah, Byakuya Kushiki. Se o oponente fosse ele, Jin não se importaria nem um pouco. Ele conhecia Byakuya, é claro. Apesar de ser apenas um membro do esquadrão, sua reputação como prodígio era bem conhecida em todo o Seretei. Ele era um gênio e, salvo imprevistos, um dia se tornaria o chefe do clã Kushiki. Lutar com você, Capitão Shin? Não, obrigado. Mas uma luta com ele é outra história, disse Jin com um sorriso. É melhor você ter cuidado. O Shinsu do Capitão Jin não é brincadeira para você, Shin avisou Byakuya, que assentiu levemente com a cabeça. Soifon lançou outro olhar fulminante para Byakuya e bufou novamente, com o rosto marcado pela raiva. Shin beliscou sua bochecha em tom de brincadeira. O que houve com essa raiva repentina? Perguntou ele. Capitão Shin, aquele Byakuya não lhe mostrou nenhum respeito. Ele simplesmente fica parado ali com esse olhar frio, como se você lhe devesse dinheiro. Soifon realmente não suportava Byakuya. Shin, no entanto, sabia que essa era apenas a natureza de Byakuya, frio e distante com estranhos. Era o tipo de personalidade que afastava as pessoas. Quando você tentava conversar com alguém e a pessoa simplesmente lhe lançava um olhar frio e vazio, era fácil pensar que ela tinha algum problema com você. Foi uma pena, mesmo. Se ao menos Byakuya e Jin pudessem se equilibrar. Jin estava sempre sorrindo, mas seu sorriso era sempre falso. Eles se dirigiram ao campo de treinamento da terceira divisão, onde os membros do elenco se reuniram, observando com curiosidade. Disperse, Senbon Sakura. Ele já havia perdido para Soifon, não ia subestimar um capitão. Na verdade, a pressão espiritual de ambos era de nível de capitão. Sim, embora ainda fosse um membro do esquadrão, Byakuya já possuía a pressão espiritual de um capitão. Ele era um verdadeiro gênio. O motivo de ele não ter sido promovido era devido aos desejos de seu avô, Jinrei Kushiki. Provavelmente, ele queria moderar as habilidades de Byakuya. Uma explicação um tanto forçada, na opinião de Shin. Que Zanpakuto linda. A mais deslumbrante que já vi, comentou Jin, entreabrindo ligeiramente os olhos. Mas deslumbrante não é o mesmo que poderosa. Cuidado. Uma aura intensa emanava dele. Independentemente do motivo de Shin para trazer Byakuya até ali, Jin sabia que precisava vencer essa luta. Sua recente promoção significava que ele ainda precisava provar seu valor. Uma derrota que minaria sua autoridade dentro do próprio elenco. Atire para matar, Shinsu. Byakuya sentiu o perigo e reagiu instantaneamente, reunindo inúmeras lâminas em forma de pétala para formar um escudo. PFFT. Uma dor aguda o atravessou. Um buraco sangrento apareceu em seu ombro. Se ele não tivesse se esquivado, seu coração teria sido perfurado. Byakuya Kushiki, eu não me contenho, disse Jin friamente. Mesmo em um combate corpo a corpo, você poderia facilmente perder a vida. A luta estava em clara desvantagem para Byakuya. Os ataques perfurantes de Shinsu eram impossíveis de bloquear completamente. Ele teve que confiar em sua própria velocidade para se esquivar. Um único passo em falso poderia ser fatal. Se Jin usasse seu Bankai, Kamizini no Yari, agora, ele provavelmente poderia matar Byakuya num instante.
Jin já dominava seu Bankai e conseguia mantê-lo por curtos períodos. Mas era o seu trunfo, um movimento que ele estava guardando para Aizen. Ele não o usaria tão levianamente. Bankai. Senbon Sakura Kageuzi. Byakuya soltou o cabo de sua Zanpakuto. Ele caiu no chão, afundando como uma ondulação na água. Das ondulações de cada lado, duas fileiras de lâminas gigantes emergiram do solo. As lâminas se estilhaçaram instantaneamente em um turbilhão de flores de cerejeira, o número de pétalas excedendo em muito o que seu Shikai poderia produzir, 100 milhões de lâminas no total. Isso não era exagero, especialmente nas mãos de Byakuya. Nada mal. Ele consegue usar Bankai. Shin assentiu com um aceno de cabeça. Ele podia ver que Byakuya estava se esforçando para manter a postura, mas mesmo assim era impressionante. Sentindo sua pressão espiritual diminuir rapidamente, Byakuya soube que precisava acabar com isso logo. Se ele prolongasse a luta, nem precisaria de Jin para derrotá-lo. Sua pressão espiritual se esgotaria e seu Bankai se desativaria sozinho. Shinkei, Senbon Sakura Kageuzi. As bilhões de lâminas de Senbon Sakura Kageuzi formaram uma esfera, aprisionando Jin em seu interior. Boou! Shinsu penetrou por dentro. Uma onda de pressão espiritual dispersou as pétalas. Você perdeu. A lâmina de Jin estava a 1 centímetro do coração de Byakuya. A única razão pela qual não penetrou mais fundo não foi por misericórdia, mas sim porque a mão de Shin a interceptou. Capitão Jin, por mim, não vamos dar um golpe fatal. Afinal, fui eu que o trouxe aqui. E matá-lo seria uma baita dor de cabeça, disse Shin com um sorriso. Claro. Se não fosse por mais ninguém, eu certamente faria isso por você, Capitão Shin, disse Jin com seu sorriso habitual, como se não estivesse prestes a matar Byakuya. Mas, por outro lado, Byakuya também não se conteve. Se Jin não tivesse liberado brevemente seu Bankai, ele poderia ter sido o responsável pela morte. Venha comigo por enquanto. Shin olhou para Byakuya e curou seu ombro. Ao ver o Kido de cura avançado, Byakuya ficou momentaneamente atônito. Além dos membros da 4ª divisão, poucos podiam usar Kido de cura. Mas o Kido de Shin havia sido ensinado a ele pela própria Onohana. Byakuya lançou um último olhar para Jin e seguiu Shin. Ele havia perdido novamente. 2 vezes no mesmo dia. Copy System capítulo 792.792, 792. O clã Kushiki nunca deve um favor após deixar a 3ª divisão. Shin olhou para o rosto ainda impassível de Byakuya e perguntou, então, quais são seus pensamentos agora? Nenhum. Byakuya parecia calmo. Mesmo após derrotas consecutivas para Soifon e Jin Ishimaru, ele permaneceu perfeitamente sereno. Mas Shin conseguia enxergar através dele. Ele sabia que Byakuya não era tão calmo quanto fingia ser. Acredito que você já saiba qual é a sua posição agora. Vá para casa e reflita sobre isso. Shin não disse mais nada, pretendendo dispensar Byakuya. Ah, e lembre-se de trazer a taxa de matrícula amanhã. Eu não dou aulas de graça. Diga a Jinrei Kushiki para não ser tão mesquinha. Shin lembrou Byakuya, que estava de partida, que o motivo de ter concordado em ensiná-lo era o pagamento. Sem ele, Shin não teria se incomodado. Byakuya foi embora e voltou para casa. O que ele contou a Jinrei Kushiki era assunto dele. Shin voltou com Soifon. Onde vocês dois foram? Perguntou Yorishi. O capitão Shin nos levou para a 3ª divisão e fez Byakuya Kushiki treinar com o capitão Jin Ishimaru, disse Soifon diretamente a Yorishi, sem esconder nada. Ah, e como isso terminou? Yorishi assentiu com a cabeça e então perguntou a Shin sobre o resultado. Ela sabia que a força de Byakuya não deveria ser subestimada. O vencedor foi o capitão da 3ª divisão, Jin Ishimaru, respondeu Soifon. Na verdade, ela achava os dois incrivelmente irritantes. Shin, acho ridículo você ter concordado em ensiná-los. Qual é o verdadeiro motivo? Perguntou Yorishi a Shin, curiosa. Ela sabia o quão preguiçoso Shin era. Concordar em ensinar alguém era algo quase inédito. Então, é claro, ela ficou intrigada. Você tem muitas perguntas. Será que eu não posso simplesmente ficar entediado e fazer algo legal para variar? Shin deu de ombros e disse para Yorishi. Mas depois que ele disse isso, Yorishi franziu os lábios de repente. Desculpe, mas não acredito em uma palavra disso. Acho isso impossível.
Conhecendo a sua personalidade, você jamais ajudaria alguém sem motivo. Acha que eu não te conheço? Yorishi conhecia Shin melhor do que ninguém. Era completamente atípico para ela ajudar alguém sem esperar nada em troca. Já que você tocou no assunto, vou te contar. Não tenho nada a esconder. Só estou nisso pelo dinheiro. Shin precisava ganhar dinheiro. Seu salário de capitão não era suficiente para cobrir suas despesas. Será que ele deveria viver às custas de uma mulher? Embora Yorishi e Noana fossem ricas, Shin tinha seu orgulho. A menos que estivesse em uma situação absolutamente desesperadora, ele jamais escolheria ser um homem sustentado por outra pessoa. Eu sabia. Yorishi sentiu com a cabeça. Não era de admirar que ele concordasse. Era tudo uma questão de dinheiro. Traço. Entretanto, Byakuya havia retornado à mansão Kushiki. Ao ver seu neto voltar, Jinrei Kushiki perguntou-lhe, como foi? Ele ainda não me ensinou nada. Mas me colocou para treinar com Soifon, da 2ª divisão, e com o capitão Jin Ishimaru, da 3ª divisão. Ao ser questionado pelo avô, Byakuya mostrou-se surpreendentemente falante. E o resultado? Embora a expressão de Jinrei fosse indecifrável, seus olhos revelavam um toque de expectativa. É claro que ele esperava que seu neto vencesse. Eu perdi, disse Byakuya para Jinrei Kushiki. Uma derrota era uma derrota, nada para se envergonhar. Byakuya não tinha medo de admitir isso. Você perdeu. Jinrei Kushiki franziu a testa, mas não criticou Byakuya. Afinal, ele já havia enfrentado Jin Ishimaru, o capitão da 3ª divisão. Apesar de jovem, ele já havia alcançado o Bankai e era incrivelmente poderoso, definitivamente digno do título de capitão. Portanto, não foi surpresa que Byakuya tenha perdido para ele. Quanto a Soifon, embora ela fosse apenas a 3ª na hierarquia da 2ª divisão, todos sabiam que isso se devia ao fato de que as pessoas acima dela eram absurdamente fortes. A vice-capitã Yoruichi Shoin e o capitão Shin Uzumaki. A 2ª divisão estava verdadeiramente repleta de talento. Nem mesmo a 6ª divisão se comparava. Shin Uzumaki disse mais alguma coisa? Jinrei Kushiki perguntou a Byakuya novamente. Shin Uzumaki disse que precisa de uma taxa de matrícula, informou Byakuya a Jinrei Kushiki. Jinrei assentiu. Se Shin Uzumaki realmente não quisesse nada, Jinrei teria ficado mais desconfiado. Que bom. O clã Kushiki nunca fica devendo favores. Poder retribuir esse favor com dinheiro foi o melhor resultado para ele. Afinal, um favor do clã Kushiki não era algo a ser levado levianamente. Claro, essa era apenas a percepção deles. Aos olhos de Shin, um favor do clã Kushiki valia apenas algum dinheiro. Se ele não quisesse ganhar dinheiro, como Yorishi disse, Shin jamais teria ajudado o clã Kushiki. Vou te dar algum dinheiro para levar consigo. Aprenda bem com Shin Uzumaki. Sua força é formidável, provavelmente poucos no Seiretei conseguem se igualar a ele. Jinrei conhecia a força de Shin. Caso contrário, não o teria escolhido para ensinar seu precioso neto. Eu entendo. Byakuya assentiu obedientemente às palavras de Jinrei. Ele não desafiaria seu avô. Ele era um bom menino. Traço. No dia seguinte, Byakuya voltou à 2ª divisão. Shin se espreguiçou e disse com um leve sorriso, não esperava que você chegasse tão cedo. Byakuya entregou uma caixa a Shin. Ao vê-la, os olhos de Shin brilharam. Nada mal. Shin pegou a mala e começou a examinar o conteúdo. Estava cheia de dinheiro, e bastante. Já que o clã Kushiki estava oferecendo, naturalmente não seriam mesquinhos. E isso era apenas uma parte. Se Shin realmente conseguisse melhorar a força de Byakuya, certamente haveria mais por vir. Vou te ensinar por meio mês. Não se preocupe, você terá o retorno do seu investimento. Você não sairá perdendo, disse Shin a Byakuya. Embora estivesse se preparando para ensinar Byakuya, a personalidade de Shin significava que ele não conseguiria se concentrar totalmente nisso. Ele não tinha esse tipo de paciência. Byakuya não disse nada, mas sentiu que meio mês era muito pouco tempo. Ele não sabia o que poderia aprender com Shin Uzumaki nesse período. Depois, Shin levou Byakuya para o campo de treinamento. Já que havia aceitado o dinheiro, Shin não seria superficial. Ele seria sério quando necessário. Copie System capítulo 793. Você está mesmo me chamando de animal de estimação? Meio mês depois,
Byakuya Kushiki fez uma reverência profunda e respeitosa a Shin antes de partir do quartel da segunda divisão. O período de 15 dias de tutoria de Shin realmente elevou todos os aspectos de suas habilidades, desde Kido e passo relâmpago até sua esgrima. Quanto a Kuda, Shin não se deu ao trabalho de ensiná-lo. Ele imaginou que, mesmo se o fizesse, Byakuya jamais o usaria. A Kuda era, em sua essência, combate corpo a corpo. Avançar para uma luta com os punhos era algo que o clã Kushiki consideraria indigno. Para eles, as aparências eram tudo. Shin não ia perder tempo com isso. Pouco depois da partida de Byakuya, um membro da sexta divisão chegou, entregando outro pagamento a Shin. Só o clã Kushiki mesmo para ser tão rico, comentou Shin, lançando um olhar para Yorishi Shioin. Comparado a eles, o seu clã Shioin está praticamente falido. Odeio admitir, mas o clã Shioin já teve dias melhores, reconheceu Yorishi, dando de ombros. Não podemos nos comparar ao clã Kushiki. É claro que ela estava falando apenas de riqueza. Quando se tratava de força, Yorishi não achava que seu clã Shioin fosse mais fraco. Afinal, ela sozinha era mais do que suficiente para enfrentar todo o clã Kushiki. Eu fico com uma parte disso. Yorishi estendeu a mão repentinamente, tentando pegar o dinheiro que estava na frente de Shin. Antes que sua mão pudesse tocar a pilha, Shin afastou com um tapa. Aí, isso dói. Yorishi lançou um olhar furioso para Shin, enquanto massageava a mão. Ele não havia se contido em nenhum momento, e sua pele já estava ficando vermelha. Este é um dinheiro que eu ganhei. Tentar ficar com uma parte dele é cruzar a linha, disse Shin enfaticamente. Eu te julguei muito mal. Não percebi que você era tão avarento. Yorishi olhou fixamente para ele. Ah, é mesmo? E eu que pensava que você, como chefe do clã Shioin, seria muito mais rico do que eu. E agora está tentando levar uma parte dos meus lucros. Shin olhou para Yorishi com desdém, embora não soubesse que as finanças da família Shioin eram, na verdade, bastante apertadas. Não pensem que só porque sou o chefe de um clã nobre, posso gastar dinheiro livremente. Tenho um clã inteiro para alimentar. A voz de Yorishi carregava um tom de ressentimento. O clã Shioin tinha muitas despesas. Embora ganhassem uma quantia razoável, seus gastos eram igualmente altos. Na verdade, ela vivia com um orçamento apertado, provavelmente até mais apertado que o de Shin. Preciso sair por um instante. Você pode ficar aqui na segunda divisão, disse Shin para Yorishi. Ele pegou o dinheiro e se virou para sair. No momento em que ele estava saindo, Yorishi de repente se transformou em uma gata preta e pulou em seu ombro. Aonde você vai? Eu vou com você. Yorishi se agarrou a ele, determinada a segui-lo aonde quer que ele fosse. Por que você tem que me seguir? Perguntou Shin, irritado. Precisa mesmo perguntar? Preciso garantir que você não se meta em encrenca. Não posso deixar nosso capitão adquirir maus hábitos, então é melhor eu ficar com você, Yorishi ronronou, acomodando-se em cima da cabeça de Shin. Você é o primeiro ser vivo que já se atreveu a subir na minha cabeça, comentou Shin. É mesmo? Então fico bastante honrada, respondeu Yorishi preguiçosamente. Ela parecia uma gatinha mimada e sonolenta. Se você vier comigo, quem vai cuidar das coisas na segunda divisão? Shin perguntou a ela. O trabalho ainda precisava ser feito. Caso contrário, o velho Yamamoto poderia convocá-lo pessoalmente. Embora Shin não tivesse medo do velho, ele não queria lidar com sua expressão perpetuamente severa. Era simplesmente desagradável demais. É simples. Ainda temos a Soifon, não é? Ela já entende bem como funciona a segunda divisão. Podemos deixar que ela lide com isso. Yorishi já havia pensado nisso. Quanto a se Soifon queria fazer isso, bem, ela jamais recusaria nada que Yorishi lhe pedisse. Você realmente sabe como se aproveitar da Soifon, disse Shin, lançando um olhar de pena para Soifon. Coitada, sempre sendo explorada. Se você sente tanta pena dela, então pode simplesmente ficar aí e lidar com o trabalho você mesmo, retrucou Yorishi. Muito bem, Soifon, deixo tudo com você, disse Shin. Sim, Capitão Shin. Soifon assentiu. Uma pontada de decepção surgiu em seu coração. Ela queria ter ido com eles. Mas, com as ordens de Shin e Yorishi, ela jamais os abandonaria. Ela cumpriria seus deveres sem falhar. Isso é um sinal da confiança que eles depositam em mim. Ao pensar nisso,
Soifon de repente se sentiu muito melhor. Era um caso clássico de ginástica mental, e Soifon estava no caminho certo para dominar a arte da reformulação positiva. Shin estendeu a mão, tirou a gata preta de cima da cabeça e a aconchegou em seus braços. Droga, Shin, solta! Gritou Yorishi. Quieta. Desde quando um gato manda em mim? Se comporte, ou eu te jogo numa panela de ensopado. Shin a encarou com raiva. Yorishi estendeu suas garras com raiva e atacou Shin algumas vezes, mas para ele, foi completamente indolor. Como se um ataque tão fraco pudesse algum dia lhe causar dano. Era uma ilusão. Comporte-se, ou eu o deixarei na segunda divisão e irei sem você. Ao ouvir as palavras de Shin, Yorishi finalmente se acalmou. Ela sabia por experiência própria que ele não estava blefando. Ela já o havia irritado uma vez, e o resultado fora desastroso. Ele simplesmente a deixara para trás na segunda divisão. Quanto à fuga, o Kido de Shin não era brincadeira. Com a força dela, ela não tinha a menor chance de se libertar. Com Yorishi nos braços, Shin dirigiu-se para o quartel da quarta divisão. Isso mesmo, Shin iria para a quarta divisão. Yorishi já havia previsto isso. Na verdade, foi justamente por saber que ele iria para a quarta divisão que ela insistiu em ir com ele. O que você vai fazer na quarta divisão? Perguntou Yorishi a Shin. Um animal de estimação como você não precisa fazer tantas perguntas. Shin olhou para Yorishi, claramente sem intenção de respondê-la. Você está mesmo me chamando de animal de estimação? Yorishi ficou furioso. Embora ela fosse uma gata no momento, ele não podia simplesmente tratá-la como tal. Shin a ignorou completamente e continuou em direção à quarta divisão. Yorishi queria voltar à sua forma humana, mas depois de dar uma rápida olhada nas pessoas ao redor, desistiu. Se voltasse à sua forma humana, ficaria nua. Talvez se atrevesse a fazer isso quando não houvesse ninguém por perto, mas não ali, em público. Copie System capítulo 794. Não perturbe nosso encontro dentro do quartel da quarta divisão. Hetsuno Ana, que estava ocupada com suas tarefas, abriu um sorriso no instante em que viu Shin chegar. Claro, teria sido melhor se ele não tivesse trazido aquele gatinho preto. Não que o Noana não gostasse de gatos, mas ela detestava particularmente aquele. Yorishi Shion encarou o Noana, lambeu a pata e mostrou as garras, como em um gesto de desafio. O sorriso de Noana permaneceu fixo em seu rosto, aparentemente inalterado. Ela ignorou completamente o gato e se levantou para cumprimentar Shin. Por que você trouxe um animalzinho aqui? Eu não gosto muito de gatos, disse o Noana baixinho para Shin. Shin suspirou interiormente. O Noana sabia perfeitamente que a gata era Yorishi Shion. Ela estava fazendo isso de propósito. Shin, parece que ela não nos quer bem. Vamos embora, insistiu Yorishi, tentando convencê-lo a ir embora. Não, eu só não te dou as boas-vindas. O Noana baixou a cabeça e colocou a mão na cabeça da gata preta, fazendo Yorishi sentir uma sensação indescritível de ameaça. Droga! Depois de todos esses anos, ainda não sou páreo para o Noana, Yorishi resmungou internamente. A força de Noana era de fato maior que a dela, e por uma margem considerável. Embora tivesse se tornado capitã da quarta divisão e raramente lutasse, isso não significava que o Noana tivesse negligenciado suas habilidades de combate. Mesmo agora, ela continuava a aprimorar sua esgrima, e sua força não havia diminuído nem um pouco. Na verdade, com o passar do tempo e a orientação de Shin, ela havia se tornado ainda mais forte. Acabei de ganhar um dinheirinho. Que tal a gente se divertir um pouco? Eu pago. Shin perguntou ao Noana com um sorriso. O Noana, é claro, não recusaria o convite e aceitou prontamente. Ela estava mais do que disposta a sair com Shin. Você ganhou dinheiro só para isso? Yorishi não conseguiu se conter e perguntou. Claro. Qual é a graça de ganhar dinheiro se não for para gastá-lo? Respondeu Shin calmamente, e saiu com o Noana. A propósito, devo comprar ração para gatos para você? Perguntou Shin a Yorishi com um sorriso. Shin, você está mesmo me tratando como um gato de estimação? Yorishi perguntou a Shin com raiva, a voz carregada de frustração. Se ele realmente a via como uma gata, isso era imperdoável. Você não está parecendo um gato agora, disse Shin calmamente. Você quer voltar ao normal? O Noana perguntou a Yorishi com um sorriso. Yorishi olhou para o Noana e disse com um tom profundo, vou adiar a transformação por enquanto. Não tenho pressa.
Quando estiver sozinha com Shin, aí sim, eu volto à forma humana. Ao ouvir isso, a expressão de Noana permaneceu serena, mas ela cerrou os punhos secretamente. Ela sabia que se Yoruichi voltasse à sua forma original, ficaria completamente nua. Yoruichi sentiu uma sensação de triunfo. Embora Noana parecesse calma na superfície, ela podia sentir seu desagrado. Enquanto Noana estivesse infeliz, ela estava feliz. Ora, não esperava encontrar o Capitão Shin e a Capitã Noana na rua. Vocês dois estão no encontro. Uma voz preguiçosa se aproximou, e Kyoraku Shunsui, usando um chapéu de palha, caminhou lentamente em direção a eles. Yoruichi lançou um olhar penetrante para Kyoraku. O que aquele cara acabou de dizer? Nesse instante, Yoruichi sentiu uma vontade enorme de desembainhar sua espada e fatiá-lo em pedacinhos. Por algum motivo, Kyoraku sentiu um arrepio repentino. Olhou em volta e seu olhar finalmente se fixou no gato preto nos braços de Shin. Aquele gato preto parece não gostar muito de mim. Kyoraku conseguia sentir claramente a hostilidade do gato, até mesmo um leve indício de intenção assassina. Será que ele era mesmo tão antipático com os animais? Claro, Kyoraku não fazia ideia de que Yoruichi podia se transformar em gato, pouquíssimas pessoas sabiam disso. Você deveria ficar feliz por ela não ter apenas te arranhado, disse Shin para Kyoraku. Você é tão livre assim, andando pela cidade desse jeito. Shin não pôde deixar de perguntar, olhando para Kyoraku com surpresa. Não está acontecendo muita coisa na 8ª divisão agora, então posso relaxar um pouco. Além disso, você não está tão livre quanto eu. Não havia incidentes graves no Seireitei naquele momento, então a maioria dos capitães de esquadrão não tinha nada para fazer. A propósito, você sabia? A 11ª divisão tem um novo capitão, disse Kyoraku a Shin. O capitão anterior havia desaparecido sem deixar rastro. Kyoraku sabia que tinha algo a ver com Shin, mas não planejava revelar, nem mesmo para seu amigo íntimo, Juziro Ukitake. O antigo Kenpachi, Kiganjo, já vinha pedindo por isso. Shin o havia avisado, mas ele insistiu em provocá-lo, e assim morreu. Kenpachi Zaraki? Shin ergueu uma sobrancelha e perguntou a Kyoraku. Então você já sabe. Ouvi dizer que o velho o treinou pessoalmente. Ele é um maníaco por batalhas, atualmente desafiando todos os capitães de esquadrão. Provavelmente ele vai te desafiar em breve, disse Kyoraku. Ele te desafiou. Shin sabia que Kenpachi Zaraki era um maníaco por batalhas, do tipo que ou te matava ou era morto por você. Um verdadeiro monstro do 80º distrito de Rukongai. Ainda não. Na verdade, estou aqui para evitá-lo, para não ser confrontado. Você está com medo? Perguntou Shin a Kyoraku com um leve sorriso. Com medo? Não exatamente. Mas eu não gosto de brigar. Kyoraku não temia Kenpachi Zaraki. Em seu estado atual, sem liberar toda a sua pressão espiritual, Kenpachi não era páreo para ele. Quanto ao que aconteceria depois que Kenpachi liberasse sua terrível pressão espiritual, isso era uma incógnita. É claro que, se Kyoraku usasse seu Bankai e seu oponente desconhecesse suas habilidades, ele quase certamente o venceria. Então pode ir passear sozinho. Não atrapalhe nosso encontro. Shin acenou para Kyoraku, dispensando-o, e se virou para sair. Ao ver a atitude desdenhosa de Shin, Kyoraku não pôde evitar praguejar baixinho. Eles eram amigos, não eram? Ele até já o tinha convidado para beber antes, e agora estava sendo tão insensível. Ah, que pena para a amizade, suspirou Kyoraku. Andar sozinho pelas ruas era inútil, especialmente com todos aqueles casais fazendo-o se sentir como um intruso. Ao vê-los, Kyoraku sentiu um desejo inexplicável de incendiá-los a todos. Como um membro orgulhoso do clube de solteiros, seu humor estava azedo. Esquece, vou voltar. Vou encontrar o Juziro para tomar um drink. Faz tempo que não o vejo. Será que ele está bem? Kyoraku estava um pouco preocupado com a saúde de Ukitake. Copie System capítulo 795, pedidos de Aizen para Jin Ishimaru. Se você continuar me arranhando, vou te jogar para fora, disse Shin a Yoruichi, exasperado. Você já rasgou minhas roupas com essas suas garras. O que você estava dizendo para Kyoraku Shunsui? Yoruichi exigiu, com os olhos faiscando de raiva. Ela parecia um gatinho eriçado. Bem, na verdade, ela era um gatinho naquele momento. O que eu estava dizendo?
Perguntou Shin, irritado. Você ouviu tudo, por que está me perguntando? Não é como se eu tivesse dito algo importante. Droga. Você disse para o Kyoraku não atrapalhar seu encontro, não disse? Então isso significa que você e a Unohana estão? Yorishi questionou, com a voz carregada de acusação. Não é óbvio. Estamos num encontro. Você é a vela de ignição aqui, disse Unohana, aproximando-se e pegando o braço de Shin. Sua velha bruxa, vá para o inferno. Yorishi não conseguiu se conter por mais tempo e se lançou contra Unohana com um grito furioso. Unohana a agarrou com uma mão e a jogou para o lado. Não adianta. Você não é páreo para mim, nem mesmo em plena força, quanto mais como um gatinho, afirmou Unohana calmamente. Shin, você viu isso, não viu? Ela está me intimidando. Vai ficar aí parado assistindo? Exigiu Yorishi. O que mais eu deveria fazer? O que você quer que eu faça? Shin ergueu uma sobrancelha e perguntou-lhe o mesmo. Yorishi fervia de raiva. Ela sabia que ele entendia exatamente o que ela queria dizer. Ele estava protegendo aquela mulher. Em seu coração, Unohana era claramente mais importante. Uma sensação amarga e azeda a invadiu. Era irritante, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Ela ficou em silêncio. Você quer um encontro? Ótimo. Só que vou ter que estragar tudo. Vamos ver se você gosta disso. Enquanto Shin passeava com Unohana e os outros, Aizen chegou ao quartel da terceira divisão. Shin Uzumaki tem te visitado com frequência. Sobre o que ele tem vindo te ver? Perguntou Aizen. Os dois eram aliados nas sombras há muito tempo. Aizen chegou a usar sua influência para que Jin fosse promovido a vice-capitão tão rapidamente. Sem suas maquinações, Jin jamais teria subido tão rápido na hierarquia, chegando a se tornar capitão depois que Rojuro Toribazi foi incriminado e exilado por Aizen. Sua promoção tinha sido ainda mais rápida que a de Shin. Nada importante. Ele só queria treinar. O capitão Aizen sabe que ele é meu superior. Eu não podia exatamente recusar, disse Jin com seu sorriso malicioso característico. Aizen sabia que Jin não estava contando toda a verdade, mas também conhecia a verdadeira identidade e as ambições de Jin. Isso não o incomodava. Na verdade, ele achou aquilo divertido, e foi por isso que manteve Jin por perto. Ele estava curioso para ver o que Jin acabaria tentando fazer. Quanto à traição, Aizen não estava preocupado. Mesmo que Jin o traísse, ele poderia representar uma ameaça real. Impossível. Com o nível de força atual de Jin, Aizen não o considerava uma ameaça. Aos olhos de Aizen, a única ameaça real era Shin. Mas, por ora, ele não ousava fazer nenhum movimento contra ele. Não tinha certeza de que conseguiria vencer, e não havia necessidade de revelar suas cartas ainda. Jin, tenho uma tarefa para você. Será que você topa? Perguntou Aizen. Ah, é? E que tarefa seria essa? Perguntou Jin. Jin sabia que Aizen não era nenhum santo. Mas ele precisava conquistar sua confiança, pouco a pouco. Só então teria a chance de matá-lo. Na história original, Jin quase conseguiu. Se não fosse pelo Ojuku, Aizen teria morrido pelas mãos dele. O Ojuku o salvou. Era um artefato obscenamente poderoso, e por isso até mesmo Shin cobiçava seu poder. É simples. Quero que você teste a força de Shin Uzumaki. Lute com ele, instruiu Aizen. Jin franziu a testa ao ouvir as palavras de Aizen. Olhou para ele profundamente. O que Aizen lhe pedia para fazer era praticamente uma missão suicida. Shin Uzumaki. Será que ele era realmente forte o suficiente para enfrentá-lo? Capitão Aizen, com minhas habilidades limitadas, receio não ser páreo para o Capitão Shin. Duvido que eu pudesse aprender muito com o combate. Contudo, já que é uma ordem sua, eu a aceitarei. Jin não recusou. Desafiar Shin Uzumaki. Mesmo que perdesse, provavelmente não morreria. Isso lhe renderia a confiança de Aizen. No geral, foi um bom negócio. Excelente. Estarei aguardando boas notícias, Jin. Aizen se virou e saiu. Observando a figura de Aizen se afastar, os olhos de Jin se estreitaram. Qual é o verdadeiro motivo de Aizen? Ele quer que eu teste a força de Shin, mas sabe que meu poder está longe de ser suficiente para avaliar o dele. Então, qual é o objetivo desta ordem? O que ele pretende? Talvez ele não queira ver a força de Shin, mas sim a minha. Um lampejo de inspiração atingiu Jin.
Ele tinha a sensação de que Aizen queria ver do que ele era capaz. Mas, de qualquer forma, Jin não podia recusar. Ele tinha que aceitar, a menos que quisesse perder a confiança de Aizen. Ele precisava dessa confiança para se aproximar o suficiente para matá-lo. Quanto a depender de outros, Jin nunca havia considerado essa possibilidade. Essa era uma batalha que ele precisava travar sozinho. Além disso, a reputação de Aizen no Seireitei era impecável. Ele era a própria imagem de um capitão gentil, humilde e educado. Mesmo que Jin o desmascarasse, quem acreditaria? Na visão de Jin, a única pessoa que poderia realmente derrotar Aizen era Shin Uzumaki. Nem mesmo o capitão comandante seria capaz. Ele não conhecia toda a extensão do poder do velho, mas a habilidade da Zanpakuto de Aizen era praticamente imbatível. Ele já havia caído sob o feitiço de Kyoka Suigetsu. Não representava uma ameaça para Aizen, a menos que encontrasse a oportunidade perfeita para atacar. Jin tinha seu próprio orgulho. Ele não queria depender de ninguém. Ele acabaria com Aizen com seu próprio poder. Peço desculpas, Capitão Shin. Parece que não tenho outra escolha senão lhe causar alguns problemas. Espero que pegue leve comigo. Caso contrário, posso não sair vivo da segunda divisão. Jin resmungava para si mesmo enquanto caminhava em direção ao quartel da segunda divisão. Naquele instante, seu sorriso havia desaparecido, e sua expressão se tornou séria. Copy System capítulo 796. Você acha que é digno de desafiar o Capitão Shin? Jin chegou ao quartel da segunda divisão e foi imediatamente recebido por uma figura robusta e de aparência feroz. A bainha do seu auri de capitão estava irregular e rasgada. Uma menininha de cabelos rosados estava empoleirada em seu ombro, parecendo incrivelmente fofa. Kenpachi Zaraki. Jin franziu a testa ao vê-lo. O Kenpachi à sua frente ainda não tinha cicatriz na bochecha esquerda. Ele ainda não havia tido seu fatídico encontro com Noana. Seu penteado também não era tão peculiar. Você é o capitão da terceira divisão? Os olhos ferozes de Kenpachi se fixaram em Jin, seu espírito de luta se inflamando enquanto ele desembainhava sua Zanpakuto. Quer brigar, capitão da terceira divisão? Kenpachi brandiu sua enorme espada, a intensa sede de batalha que emanava dele deixando Jin ligeiramente desconfortável. Kenny, você não está aqui para desafiar o capitão Shin? Perguntou o adorável Yashiro. Demoraram uma eternidade para encontrar o quartel da segunda divisão. Ambos eram péssimos com direções e já tinham se perdido várias vezes. Só depois de muito esforço que Yashiro conseguiu se orientar. Até isso havia sido um desafio. A aparência intimidadora de Kenpachi fazia com que a maioria das pessoas fugisse para as colinas, tornando impossível chegar perto o suficiente para pedir ajuda. Sem pressa. Meu objetivo é desafiar todos os capitães. Não importa quem eu enfrente primeiro. A expressão feroz de Kenpachi estava fixa em Jin. Ficou claro que ele não deixaria escapar facilmente. Peço desculpas, mas não tenho intenção de brigar com você. Afaste-se. Jin viera para desafiar Shin, não este Kenpachi Zaraki. Ele não sabia muito sobre o homem, mas sabia que ele não era um adversário fácil. Afinal, até mesmo o capitão comandante Yamamoto o havia acolhido e o tinha em alta consideração. Kenpachi havia selado parte de sua própria força. O tapa-olho que ele usava selava a maior parte de sua pressão espiritual. Se ele a removesse, o poder de Kenpachi superaria o da maioria dos capitães. É claro que a pressão espiritual bruta não decidia uma batalha. A verdadeira força de combate era uma equação complexa, a menos que a pressão espiritual de alguém atingisse o nível de Aizen. A pressão espiritual de Aizen era, sem dúvida, uma das mais fortes de toda Soul Society. Eu quero brigar com você. Kenpachi fez Yashiro pular para o lado e então atacou, ignorando completamente os desejos de Jin. Jin franziu a testa. Usou o chumbo para esquivar-se do golpe de Kenpachi, depois desembainhou sua própria Zanpakuto, com um olhar gélido. Será que esse cara está tentando causar problemas de propósito? Então, um pensamento ocorreu a Jin, e ele relaxou. Na verdade, aquilo era uma coisa boa. Ele nem queria desafiar Shin desde o início. Se Kenpachi estava ali para causar problemas, talvez ele nem precisasse lutar contra Shin. Era uma benção disfarçada. Ao pensar nisso, a frieza nos olhos de Jin desapareceu. Ele quase sentiu que aquele bruto não era tão ruim assim, afinal. Ele o havia ajudado sem querer. Kenpachi não pensou em nada disso.
Ele zombou da espada curta na mão de Jin e atacou novamente. Você devia comprar uma espada nova. Essa coisinha é patética. Atire para matar, Shinsu. Perigo. Uma sensação aterradora de perigo invadiu Kenpachi. Sua reação foi rápida. Ele se esquivou no instante em que sentiu a ameaça. Ele conseguiu evitar o golpe penetrante de Shinsu, mas suas roupas ainda estavam rasgadas e uma nova ferida apareceu em seu corpo. Capitão Kenpachi, aconselho a não subestimar ninguém, disse Jin calmamente. Ah, interessante. Kenpachi, embora levemente ferido, não demonstrou medo. Ele atacou Jin novamente. Mesmo com a Shikai de Jin, acertar Kenpachi não era tarefa fácil. Quanto ao seu Bankai, Jin não o usaria tão facilmente. Ele não queria revelar sua verdadeira habilidade. Às vezes, esconder o poder de sua Zanpakuto era crucial. Tomemos Kyoka Suigetsu como exemplo. Se sua habilidade fosse revelada e todos estivessem em guarda contra ela, sua ameaça seria bastante reduzida. O que vocês dois estão fazendo em frente ao quartel da 2ª Divisão? Soifon surgiu de dentro, sua voz cortante e fria enquanto questionava Jin e Kenpachi. Se quisessem brigar, podiam ir para outro lugar. Causar problemas na porta da 2ª Divisão? Isso foi uma provocação? Soifon não toleraria isso. Se alguém estivesse procurando confusão, ela lhes daria uma lição que jamais esqueceriam. Ah, se não é Soifon. Jin embainhou sua Zanpakuto, sem nenhuma intenção de continuar a luta. Vendo que Soifon estava irritada, Jin não quis mais problemas. Ele olhou para Kenpachi com um leve sorriso zombeteiro. Não podem me culpar por isso. Eu só estava aqui para fazer uma visita ao Capitão Shin. Foi o Capitão Kenpachi quem bloqueou o meu caminho e me atacou. Eu só estava me defendendo. Kenpachi não negou. Foi exatamente isso que aconteceu. Kenpachi Zaraki, você tem muita audácia em trazer seus problemas para cá, disse Soifon, lançando-lhe um olhar furioso. E você? O que quer com o Capitão Shin? Soifon também não tinha nenhuma simpatia por Jin. Vim em busca de um encontro com o Capitão Shin. Ele está disponível? Perguntou Jin. Você acha que é digno de desafiar o Capitão Shin? Soifon não estava se contendo. Ela já estava sendo misericordiosa ao não atacá-lo imediatamente. Se ele continuasse assim, ela poderia perder a paciência. Aos olhos dela, seu Capitão Shin não deveria ser desafiado. Alguém como Jin não era digno. Eu também desejo ter uma batalha de vida ou morte com o Capitão Shin. Kenpachi também declarou suas intenções, com o rosto assumindo uma expressão sedenta de sangue. Ao contrário de Jin, que falava de uma partida, Kenpachi queria uma luta de verdade. Quando se tratava de batalha, a personalidade de Kenpachi era de fato mais feroz, lutando como se sua vida dependesse disso. Já que você está aqui para causar problemas, vamos ver se consegue me passar. Soifon não permitiria que qualquer um desafiasse o Capitão Shin. Ela estava preparada para dar uma lição a esses desafiantes audaciosos. Sentindo a raiva de Soifon, Jin não fez nenhum movimento. Ele sabia que não precisava. Kenpachi certamente interviria. Se atacasse Soifon, inevitavelmente ofenderia Shin Uzumaki. Embora Jin tivesse vindo para desafiar Shin, não fora uma escolha sua. Era uma ordem de Aizen, que ele não podia recusar. Ele não queria perder a confiança de Aizen, mas também não queria ficar mal com Shin Uzumaki. Atacar Soifon estava fora de cogitação. Por enquanto, ele apenas observaria de fora. Só com você? Kenpachi olhou para Soifon com um toque de desdém. Ele não achava que lutar contra ela fosse um grande desafio. Ele achava que ela era fraca demais. Afinal, só de olhar para ela, era difícil dizer o quão forte ela realmente era. Sua baixa estatura fazia com que Kenpachi desdenhasse de suas habilidades. Traço Copy System Capítulo 797, Bônus, bem animado. A expressão de Soifon escureceu enquanto ela encarava Kenpachi Zaraki. Imediatamente, ela liberou o Shikai de sua Zanpakuto e avançou contra ele. Desafiar-nos aqui na 2ª Divisão é desrespeitar o Capitão Shin. Você pagará por isso. Ela encurtou a distância como um fantasma, e a expressão de Kenpachi endureceu. O olhar desdenhoso que ele ostentava momentos antes desapareceu, substituído por uma concentração sombria. Soifon era uma ameaça real. O instinto de Kenpachi para o perigo era incrivelmente aguçado. Ele conseguia identificar uma ameaça com uma precisão assombrosa,
E naquele momento, seus sentidos estavam em alerta máximo. Morrer. Com um leve sibilo, Soifon atacou, sua lâmina perfurando as costas de Kenpachi sem piedade. Após o primeiro golpe, ela imediatamente criou distância. A habilidade de Suzumebashi era um golpe final em 2 passos, mas Soifon não teve tempo de desferir o segundo golpe. O contra-ataque de Kenpachi já estava a caminho. Se ela não tivesse se esquivado, a espada de Kenpachi teria lhe decepado a cabeça. Kenpachi lutava para matar, ele nunca hesitava. Ei, cuidado, Kenny! Gritou Yashiro Kusagizu da lateral do campo. Kenpachi não respondeu, um sorriso cruel se espalhando por seus lábios, fazendo com que suas feições rudes parecessem ainda mais selvagens. Na verdade, ele não parecia tão ameaçador quanto pareceria no futuro. Seu cabelo ainda não estava penteado nos icônicos espinhos de ouriço, e seu rosto ainda estava praticamente sem cicatrizes. Apenas seus olhos ardiam com uma ferocidade aterradora. Os reflexos desse bruto são incríveis. Até Soifon ficou impressionada. Ele reagiu a tempo e quase a feriu. Você tem alguma habilidade, ela admitiu, mas não é suficiente. Soifon avançou para atacar novamente. Os golpes de Kenpachi eram amplos e poderosos, completamente destemidos. Seu estilo era pura luta desenfreada e indisciplinada, o que lhe deixava muitas brechas. Ele nunca havia estudado esgrima formalmente, e um estilo estruturado e rígido não lhe serviria de qualquer forma. Mas contra uma assassina ágil como Soifon, sua abordagem brutal era uma clara desvantagem. Num confronto direto, 2 Soifons talvez não fossem suficientes para derrotá-lo, mas numa batalha de desgaste, ele não conseguiria nem sequer tocá-la. Em pouco tempo, Kenpachi estava coberto de sangue. Mas, apesar da visão macabra, seus ferimentos não eram graves. A Zanpakuto de Soifon era pequena e delicada, seu poder de ataque direto relativamente fraco. Embora pudesse matar com 2 golpes, ambos precisavam atingir o mesmo ponto. Caso contrário, o dano causado era insignificante. Para alguém tão resistente quanto Kenpachi, não passava de um arranhão. Que chato. Vamos lá, lute comigo de verdade. Kenpachi preferia uma verdadeira luta franca, trocando golpes até que um deles caísse. Soifon lançou um olhar para o bruto simplório e então se concentrou em encontrar uma maneira de atingir a marca em forma de borboleta que ela já havia deixado em seu corpo. Ela não era do tipo que se deixava levar por uma simples provocação. Embora pudesse ser orgulhosa, mantinha-se perfeitamente calma em batalha. Eles lutaram por quase meia hora sem um vencedor claro. Soifon estava ofegante, sua resistência não era páreo para a de Kenpachi. Se Kenpachi tivesse removido Sela de seu Reiatsu, ele poderia tê-la derrotado facilmente, mas não o fez. Ele manteve seu poder deliberadamente suprimido, na esperança de encontrar um oponente com quem pudesse realmente lutar até a morte. Ele só liberaria todo o seu poder contra alguém muito mais forte do que ele. Vocês estão todos se divertindo muito aqui. Shin retornou com um gato preto empoleirado em seus braços. Hetsu no Ana não tinha vindo com eles. Ela já havia retornado ao quartel da 4ª Divisão. Capitão Shin. Senhora Yorishi. Vocês voltaram. O rosto de Soifon iluminou-se ao ver Shin, e ela imediatamente recuou para o lado dele. O que está acontecendo? Shin perguntou, embora já tivesse uma boa ideia. Kenpachi Zaraki estava ali, o que significava que Shunsui Kyoraku provavelmente lhe contara sobre o desafio. Agora, ele estava coberto de sangue da luta contra a Soifon, com uma aparência bastante deplorável, mas permanecia ereto, sem demonstrar qualquer sinal de dor. Kenpachi já havia passado por coisas muito piores. Para ele, aquilo eram apenas arranhões leves. A presença de Kenpachi e Yashiro não foi surpreendente, mas a aparição de Jin e Shimaru foi. Esses 2 idiotas vieram aqui para brigar com você, relatou Soifon. Ao ouvir as palavras dela, Shin lançou um olhar curioso para Jin. Será que aquele sujeito de aparência astuta também estava ali para lutar com ele? Ele lançou um olhar significativo para Jin. Quando seus olhares se encontraram, Jin sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma profunda sensação de perigo invadindo. Capitão Shin, por favor, não me interprete mal. Não tenho nenhuma intenção de causar problemas. Jin disse a Shin. Ele não tinha nenhuma vontade de realmente lutar com ele. Seu plano original para um treino era apenas fingir. Se não fosse por Aizen, ele jamais teria vindo aqui incomodar Shin Uzumaki.
Eu só queria pedir sua orientação, Capitão Shin. Vim aqui na esperança de receber suas instruções, disse Jin com um sorriso sereno. Shin deu uma risadinha discreta. Ele não acreditava totalmente nas palavras de Jin. Sua visita estava, sem dúvida, ligada a Aizen. Aizen. Espero que você não me cause problemas. Caso contrário, também não vou te deixar escapar impune. Embora Shin precisasse da ajuda de Aizen para criar o Ojuku, isso não significava que ele toleraria os jogos de Aizen. O Ojuku era algo que ele desejava, mas não algo de que precisasse absolutamente. Mesmo sem ele, Shin ficaria bem. Então, se Aizen se desviasse do caminho, Shin o faria entender quem estava no controle. Capitão Shin, como devemos lidar com eles? Perguntou Soifon. Ela certamente não queria deixá-los escapar impunes tão facilmente. Mas ela também sabia que não podia matá-los. Isso só causaria problemas para o Capitão Shin. Não valia a pena. Capitão Shin, quero lutar com você. Você me concederá essa honra. Kenpachi olhou para Shin, seus olhos ardendo em espírito de luta. Tudo bem. Eu aceito. Shin conhecia a personalidade de Kenpachi. Se não resolvesse a situação agora, Kenpachi jamais desistiria e poderia até começar a segui-lo. Ele precisava encontrar um jeito de se livrar dele. Quanto a matar Kenpachi, não havia necessidade. Contanto que ele não fosse provocado, Shin poderia ser misericordioso. Ele realmente concordou. Yorishi saltou sobre a cabeça de Soifon. Ao ouvir que Shin havia aceitado o desafio de Kenpachi, ela teve dificuldade em acreditar. Shin não detestava esse tipo de problema. Porque ele concordaria em lutar contra Kenpachi. Era tão difícil entendê-lo. Copy System capítulo 798. Você quer lutar comigo com essa força patética? Ao ouvir Shin aceitar o desafio de Kenpachi, Jin Ishimaru interrompeu sua retirada, com o interesse despertado pela batalha iminente. Aizen queria saber a força de Shin, e Jin também. Esse Kenpachi era poderoso. Jin podia sentir um poder ainda maior latente dentro dele. Ele se perguntava se Kenpachi, em sua força máxima, seria capaz de enfrentar Shin Uzumaki. Lutar na entrada da segunda divisão causará muitos danos. Vamos resolver isso lá dentro. Shin entrou no quartel da segunda divisão, e Kenpachi o seguiu sem hesitar. Jin, movido pela curiosidade, também o seguiu. Se pudesse, ele também lutaria com Shin para completar a missão de Aizen. Afinal, Aizen não era fácil de enganar. Uma breve troca de golpes seria suficiente para satisfazê-lo. Nossa, a segunda divisão é muito melhor que a 11ª, disse Yashiro com inveja. Parecia que, não importava qual divisão visitassem, a 11ª sempre ficava devendo em termos de ambiente. Não havia nada que pudéssemos fazer. A 11ª divisão era composta apenas por brutamontes. Eles não se preocupavam com a manutenção, e algumas partes de seus quartéis estavam em ruínas. Os membros, sedentos por batalha, não ligavam para essas coisas. Ao chegarem ao campo de treinamento nos fundos, os membros da segunda divisão se reuniram para assistir, com a curiosidade aguçada. Alguém estava desafiando o capitão deles, é claro que eles queriam ver. Eles esperavam que o capitão vencesse. O capitão da 11ª divisão é forte. Não sei, mas ela não pode ser tão forte quanto o nosso capitão. Ele definitivamente não é tão forte quanto o nosso capitão. Vamos só assistir à derrota dele. Aí podemos esfregar na cara de qualquer um da 11ª divisão que a gente encontrar. É melhor não. Se você ficar se exibindo para alguém, essa pessoa só vai ficar irritada. Os caras da 11ª divisão vão começar uma briga. A 11ª divisão era conhecida por sua natureza violenta. Se você os irritasse, eles atacariam sem pensar duas vezes. Se duas divisões começassem a brigar, todos os envolvidos seriam punidos. Você tem razão. Não há necessidade de se rebaixar ao nível deles. Melhor não provocá-los. A simples menção dos lunáticos da 11ª divisão fez os membros da segunda divisão estremecerem. Não que fossem muito mais fortes, mas suas personalidades eram de completos lunáticos. Deixe-me curar essas feridas para você. Shin olhou para os ferimentos de Kenpachi e os curou instantaneamente. Até mesmo o cansaço de Kenpachi desapareceu. Esse Kaido é poderoso, pensou Jin, embora não tenha dito nada. Agora,
Mostre-me toda a sua força. Caso contrário, você pode morrer, disse Shin em tom seco. Kenpachi olhou para Shin e, com um semblante sombrio, removeu seu tapa-olho. A única vez em que ele havia lutado com todo o seu poder foi contra Jin Ryuzashi Jikuni Yamamoto. Desde então, ele não havia usado toda a sua força. Agora, Kenpachi sentia que precisava fazer isso. Caso contrário, não teria a menor chance contra Shin Uzumaki. Ele podia sentir que a presença de Shin era infinitamente mais poderosa que a sua. Mas Kenpachi não sentia medo, apenas entusiasmo. Ele finalmente havia encontrado um oponente à sua altura. Você não vai desembainhar sua espada? Perguntou Kenpachi a Shin. Shin estava de mãos vazias. Kenpachi não queria tirar vantagem injusta, então pediu que Shin sacasse sua arma. Não preciso de uma espada para lidar com você, disse Shin, categoricamente. O imenso Reiatsu de Kenpachi pareceu não ter efeito algum sobre Shin, que permaneceu tão calmo quanto a água parada. O Reiatsu de Kenpachi é incrível. Yorishi olhou para Kenpachi com uma expressão séria. Se tivesse que lutar contra ele, não estava totalmente confiante de que conseguiria vencer. Jin ficou ainda mais impressionado. A Soul Society estava repleta de forças ocultas. Havia o incrivelmente forte Shin Uzumaki, o lendário Shinigami mais forte, Jin Ryuzashi Jikuni Yamamoto, e agora Kenpachi, que definitivamente estava em um nível superior. Uma Kenpachi com seu Reiatsu selado talvez não fosse páreo para Jin, mas com o selo liberado, ele era forte o suficiente para subjugá-lo. E, não se arrependa disso. Kenpachi sorriu e, em seguida, atacou Shin. No momento em que a lâmina estava prestes a atingi-lo, Shin reagiu. Ele ergueu a mão e agarrou a Zanpakuto de Kenpachi, mantendo a expressão impassível. As pupilas de Kenpachi dilataram. Ele sabia exatamente o quão poderoso era seu golpe, mas Shin o havia neutralizado completamente. Shin chegou a pegar sua Zanpakuto. Kenpachi não pôde deixar de ficar chocado com a força de Shin. Você chama isso de força? E veio aqui para lutar comigo? Perguntou Shin a Kenpachi, com a voz calma e distante. Ele tinha todo o direito de dizer isso. Aos seus olhos, o poder que Kenpachi acabara de demonstrar estava longe de ser impressionante. Comparado ao Aizen atual, ele estava anos-luz atrás. Não conseguia se igualar a Aizen em nenhum aspecto. Mesmo sem sua Zanpakuto, Aizen poderia derrotar Kenpachi. Bom. Shin desferiu um chute, e Kenpachi foi arremessado para trás como uma bala de canhão, caindo no chão e deslizando por uma grande distância. Yorishi, em sua forma de gato, lançou um olhar fulminante para Shin. Ela não estava preocupada com Kenpachi. O destino de Kenpachi não era da sua conta. Mas e os danos ao campo de treinamento? O conserto custaria dinheiro, e o orçamento da segunda divisão já estava bastante apertado devido aos hábitos de consumo de Shin. Shin, é claro, havia considerado isso, mas tinha uma solução em mente. Era simples, ele faria Kenpachi assinar um acordo de indenização. Todos os danos seriam cobertos pela 11ª divisão. Não era que ele estivesse tentando prejudicá-los, mas Kenpachi tinha sido quem apareceu procurando briga. Sendo assim, por que ele deveria ser cortês? Shin não tinha a menor intenção de pagar pelos danos do próprio bolso. Se a 11ª divisão tentasse recuar, ele não hesitaria em revirar o quartel deles de cabeça para baixo. O Kenny está apanhando feio, disse Yashiro, apoiando o queixo na mão enquanto observava Kenpachi com preocupação. Essa foi a surra mais brutal que Kenpachi já levou. Ele foi arremessado para longe no instante. E seus ferimentos não eram leves. Kenpachi era resistente, mas mesmo ele estava com dificuldades para se levantar. Empunhando sua espada, cambaleou até ficar de pé. Nada mal. O fato de você conseguir se levantar depois de um chute desses já é impressionante. Shin olhou para Kenpachi com aprovação. O desempenho de Kenpachi já era bastante bom, melhor do que o da maioria dos capitães. Copy System capítulo 799. Kenpachi à beira da morte ainda quer continuar? Shin perguntou enquanto Kenpachi lutava para se levantar. Kenpachi não respondeu, mas a maneira como ele segurava sua espada disse a Shin tudo o que ele precisava saber. Claro que ele continuaria. Contanto que não fosse espancado até o chão, incapaz de se levantar, Kenpachi Zaraki nunca desistiria. Seu próprio espírito não permitiria isso. Tudo bem, faça como quiser, disse Shin,
acrescentando um aviso casual. Só não me culpe se eu quebrar algo que você não possa consertar. Paralisar o Capitão Kenpachi com um único chute. O Capitão Shin é tudo o que dizem que ele é, comentou Jin Ishimaru com um suspiro. Você ainda está aqui? Não me diga que está pensando em lutar contra o Capitão Shin. Soifon lançou um olhar penetrante para Jin. Ela se lembrou de seu desejo anterior de treinar com Shin. Ele ainda não desistiu depois de ver o poder do Capitão Shin. Ousar desafiá-lo agora seria suicídio. Não, eu desisti dessa ideia, disse Jin francamente. Minha força não se compara à do Capitão Shin. Desafiá-lo seria pedir por humilhação. Não havia nada para se envergonhar. Quem na Soul Society poderia afirmar ser mais forte que Shin Uzumaki? Ninguém. Então desistir não era vergonhoso, era apenas inteligente. E quanto à missão de Aizen? Que se dane. Não vou jogar minha vida fora por alguma tal missão. Isso é impossível. Jin suspeitava que o verdadeiro motivo de Aizen não era simplesmente fazê-lo lutar contra Shin Aizen. Provavelmente, Aizen sabia que não era páreo para ele. Provavelmente era um teste de sua própria força, algo que Jin não tinha a intenção de revelar. Se Aizen conhecesse seu verdadeiro poder e ficasse cauteloso, Jin nunca conseguiria levar a melhor. Pelo menos você sabe o seu lugar. Estou começando a te achar um pouco menos irritante, comentou Soifon, olhando para Jin. Antes, ela não suportava vê-lo. Mas agora, sua autoconsciência era um ponto a seu favor. Ao contrário daquele bruto que ainda ousava enfrentar o Capitão Shin. Se Shin o matasse acidentalmente, provavelmente causaria alguns problemas. Kenshan. O rosto de Yashiro estava marcado pela preocupação. Embora quisesse que ele parasse, ela sabia que Kenpachi nunca o viria. Uma vez que ele decidisse lutar, lutaria até a morte ou até não conseguir mais se levantar. Nem mesmo ela poderia mudar sua opinião. A esgrima de Kenpachi era pura agressão desenfreada. Embora lhe faltassem técnicas formais, essa falta de forma tornava mais difícil de contra-atacar do que qualquer estilo estabelecido. Mas aos olhos de Shin, cada movimento era perfeitamente claro, como se Kenpachi estivesse se movendo em câmera lenta. Em uma situação como essa, Kenpachi não tinha chance. Um aceno casual da mão de Shin foi o suficiente para parar seus ataques. Você está cheio de brechas. Shin disse calmamente, mais uma vez segurando a lâmina de Kenpachi com a mão nua. A espada que podia partir uma montanha parecia completamente impotente em suas mãos. Deixando tudo de lado, a força dele é realmente impressionante, comentou Yorishi. Ao mesmo tempo, Yorishi não pôde deixar de se lembrar de uma época em que duvidara da força de Shin. Ela sentiu um rubor de constrangimento agora. Claro. O Capitão Shin é o mais forte, invencível, disse Soifon, com os olhos cheios de adoração. Vendo a adoração de Soifon, Yorishi lançou-lhe um olhar. Eu costumava ser aquela que você mais admirava. Agora sua lealdade havia mudado completamente para aquele homem, Shin. Além de sua força, o que mais ele tem de tão grandioso? Yorishi refletiu, e então imediatamente pensou em suas outras qualidades. Ele era bonito, tinha uma boa personalidade e parecia não ter grandes defeitos. Pássaros da mesma plumagem, eu acho. Exceto por seu envolvimento com aquela mulher, Hetsuo Ana. Yorishi realmente não tinha do que reclamar. Pequena Soifon, você gosta do Shin? Perguntou Yorishi. Sim, Soifon assentiu. Ela amava Shin e deixou sua adoração por ele perfeitamente clara. Yorishi rangeu os dentes levemente. Ela teria que lidar com Soifon como uma rival amorosa. Honestamente, se fosse Soifon, Yorishi não teria coragem de ser dura com ela. O que Yorishi não percebeu foi que os sentimentos de Soifon por Shin eram diferentes dos seus. Era mais adoração do que amor romântico, pelo menos por enquanto. Boom! O punho de Shin lançou Kenpachi para longe. Ignorando seus ferimentos, Kenpachi mais uma vez lutou para se levantar pés, seus movimentos lentos e dolorosos. Mas ele ainda se levantou, seu olhar fixo em Shin, seu rosto cheio de desafio. Muito bem, sugiro que pare agora. Se continuar assim, você vai morrer. Shin disse a Kenpachi. Era um aviso genuíno. Se a luta continuasse, a morte de Kenpachi era certa. E, eu não vou desistir. A expressão de Kenpachi era incrivelmente determinada. Vendo aquele olhar inabalável, Shin sentiu uma certa admiração por ele. O espírito resoluto de Kenpachi era realmente admirável. Eu sei que você não vai desistir tão facilmente. Acho que terei que levar a luta um pouco mais a sério na próxima. Shin levantou a mão. Ado. Vagalume negro.
Um Kidushin sem encantamento até deliberadamente um Kidushin sem encantamento até mesmo suprimiu deliberadamente sua pressão espiritual para evitar matar Kenpachi diretamente. Por Kenpachi, Shin queria se conter. Contanto que não houvesse conflito entre eles, e Shin não gostasse particularmente dele, ele não via motivo para ir longe demais. Mesmo como uma versão suprimida e sem encantamento, o poder de Kuroitsuji era imenso. Kenpachi estava preso em uma estrutura preta semelhante a um caixão enquanto o som de lâminas de sombra cortando o ar ecoava. Quando o caixão preto desapareceu, Kenpachi foi revelado, banhado em sangue à beira da morte. Pelo que parecia, ele não estava longe de seu fim. Kenshan. Yashiro imediatamente correu para verificar sua condição. Não se preocupe, ele ainda não está morto. Eu me contive. Ele só parece um desastre, mas não vai morrer tão facilmente, disse Shin para Yashiro. Obrigada por poupar o Kenshan. Yashiro agradeceu a Shin. Afinal, Kenpachi tinha sido quem o desafiou. Mesmo se ele tivesse sido morto, ninguém teria dito uma palavra. Copie System capítulo 800. Um fã hardcore vale por 10 aters. Kenpachi estava deitado no chão e Yashiro começou a arrastá-lo. Precisa que eu encontre alguém para te ajudar? Shin perguntou, observando Yashiro lutar com o corpo enorme de Kenpachi. Obrigado pela oferta, mas não. Yashiro é super forte. Yashiro disse, flexionando um pequeno bíceps para mostrar sua determinação. Shin lançou um olhar de compaixão para Kenpachi. Ele suspeitava que o homem poderia não morrer de seus ferimentos, mas da jornada de volta sendo arrastado por Yashiro. Pobre Kenpachi. Como Yashiro recusou sua ajuda, Shin não insistiu no assunto, simplesmente observando enquanto Kenpachi era arrastado quando estavam prestes a deixar o terreno da segunda divisão. Kenpachi, com a consciência oscilando, abriu os olhos e olhou para Shin. Voltarei. Para desafiá-lo. O rosto de Shin escureceu. Você acha que eu quero que ele me perturbe o tempo todo? Preciso encontrar uma maneira de lidar com isso. Se você quer me desafiar, primeiro derrote alguém que eu treinei. Se você não consegue nem derrotar alguém que eu orientei, não se dê ao trabalho de mostrar a sua cara aqui novamente só para ser humilhado, disse Shin a Kenpachi. Quem? Perguntou Kenpachi. O gênio do Seireitei, Byakuya Kushiki. Não demorará muito para que ele se torne o capitão da sexta divisão, disse Shin. Após meio mês de treinamento com Shin, Byakuya retornou e foi promovido a vice-capitão da sexta divisão. Seu avô, Jinrei Kushiki, já estava considerando a aposentadoria. Era apenas uma questão de tempo até que Byakuya se tornasse capitão. Sua força atual era mais do que suficiente para justificar a posição, e a sexta divisão era um esquadrão nobre de qualquer maneira. Mesmo que Byakuya não tivesse força de nível de capitão, ninguém se oporia à sua promoção, embora pudessem resmungar em particular. Isso era, sem dúvida, jogar Byakuya aos lobos, mas Shin não sentia culpa. Afinal, eu te ensinei. Mesmo que você tenha pago sua mensalidade, me ajudar a lidar com um pequeno inconveniente é o certo a fazer. Além disso, na história original, Kenpachi era obcecado em derrotar Byakuya de qualquer maneira. Então Shin não estava realmente os colocando um contra o outro. Isso acabaria acontecendo mais cedo ou mais tarde. E você, Capitão Jin? Gostaria de tentar? Shin perguntou com um sorriso. Não, obrigado. Depois de ver sua força, Capitão Shin, sei que não sou páreo. Não vou me fazer de bobo. Jin recusou. Ele não tinha nenhum desejo de ser carregado. Fora daqui. Ele se despediu de Shin e rapidamente saiu da segunda divisão. Jin sentiu que o olhar de Soifon sobre ele não era nada amigável. Se ele ficasse mais tempo, um conflito poderia começar. E se isso acontecesse, ele sem dúvida seria o perdedor. Afinal, esta era a segunda divisão. Mesmo que Shin não agisse, eles ainda poderiam dificultar as coisas para ele. Pelo menos ele é inteligente. Soifon embainhou sua Zanpakuto. Se Jin realmente quisesse lutar, Soifon estaria preparada para lidar com ele sozinha. Honestamente, se Soifon e Jin lutassem a sério, ela não perderia. Depois de ser treinada por Shin por tanto tempo, sua força era muito maior do que a de sua contraparte original. A Soifon da história original pode não ter sido páreo para Jin, mas a Soifon atual era uma história diferente. Não seja tão agressiva. Shin caminhou até ela e deu um tapinha na pequena cabeça de Soifon. O rosto de Soifon ficou levemente vermelho e abaixou a cabeça. Ela não se importava com o que os outros diziam, mas sempre ouviria Shin. Enquanto isso, Jin havia retornado à terceira divisão.
apenas para encontrar o capitão da 5ª divisão, Sozuki Aizen, esperando por ele. Ao ver Aizen, a expressão de Jin oscilou por um momento antes de ele se aproximar com um sorriso. Capitão Aizen, o senhor estava me esperando? Perguntou Jin. Sim. Como foram as coisas? Perguntou Aizen com um sorriso calmo. Aizen não tinha ideia do que havia acontecido na 2ª divisão. Ele nunca considerou espionar a 2ª divisão, principalmente por cautela em relação a Shin. Mas ele sabia que Kenpachi tinha ido lá. A comoção tinha sido alta demais para ser ignorada. Não foi bem. Minhas desculpas, Capitão Aizen, disse Jin. Eu não lutei contra o Capitão Shin porque sabia que não era páreo para ele. Minha força é, na melhor das hipóteses, equivalente à do Capitão Kenpachi, e o Capitão Shin o derrotou com facilidade. Já que eu não era páreo, não fazia sentido apanhar à toa. Você não acha que fiz a escolha certa? Jin perguntou com um sorriso. De fato. Uma escolha muito sábia, respondeu Aizen, seu rosto espelhando o sorriso de Jin, embora ambos estivessem tramando um contra o outro. Aizen não estava particularmente incomodado. Mesmo que Jin estivesse claramente escondendo algo, não importava. Aizen não ficou muito tempo na 3ª divisão antes de partir. Observando Aizen partir, os olhos de Jin se estreitaram, depois ele voltou à sua expressão usual. A notícia da batalha se espalhou como fogo em palha seca. O capitão da 11ª divisão desafiou o capitão da 2ª divisão, apenas para ser completamente esmagado. Claro, não foi Shin quem espalhou a notícia, mas os membros da 2ª divisão. Eles ficaram entusiasmados em espalhar a notícia. Os capitães dos vários esquadrões sempre eram comparados uns aos outros, pelo menos por seus subordinados, que adoravam discutir sobre qual capitão era o mais forte. Quanto mais forte o próprio capitão, mais orgulho eles sentiam. Era uma forma de entretenimento para eles. Agora, Shin estava sendo aclamado como o mais forte de toda a Soul Society, superando até mesmo Jin Ryuzashi Gekuni Yamamoto. Na verdade, não era um exagero. Shin realmente possuía esse nível de força. Mas aos olhos de alguns, era tudo apenas hipe. Eles se recusavam a reconhecer a força de Shin, cada um acreditando que seu próprio capitão era o melhor. Além disso, apenas por derrotar um capitão recém-nomeado da 11ª divisão, como ele poderia ser chamado de um mais forte? Um fã fervoroso vale por 10 ATs, hein? Shin não pôde deixar de dizer. Sua reputação na Soul Society havia sofrido um baque. Muitos Shinigamis agora o viam como arrogante e presunçoso, embora não tivesse nada a ver com ele. Ele não havia dito nada sobre os outros capitães serem lixo. Foram os membros da 2ª divisão que disseram isso. Droga, aqueles caras estão indo longe demais, insultando o Capitão Shin desse jeito. Vou cuidar deles. Soifon não estava tão calma quanto Shin. Na verdade, Shin não estava nem um pouco bravo, mas Soifon estava furiosa. Calma. Eu nem estou bravo, e você já está toda agitada. Shin deu um tapinha na cabeça de Soifon. Sua única fraqueza, talvez, fosse sua incapacidade de se manter calma. Ela não tinha um temperamento estável. Nuble notas, fala clã Nuble na voz. Infelizmente chegamos nos capítulos atuais da obra. Tendo dito isso novamente, vamos ter que dar aquela parada para acumular capítulos. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.